A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Encontraram? Eu vou ler a partir do versículo 22. Prontos? 1 Coríntios 15, a partir do versículo 22. E eu quero que vocês prestem atenção porque isto vai fazer uma grande diferença na sua vida. Uma grande diferença. Verso 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada homem em sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando ele tiver derrubado todo o governo e toda a autoridade e poder. Agora isso é muito bonito. Isso está nos dizendo que até que ele ponha tudo isto aos pés do Pai, ele detém todo o governo, toda a autoridade e poder. Então, versículo 25. Eu quero que todos leiam versículo 25 junto. Vamos, leiam. Porque ele deverá reinar até que tenha colocado todos os inimigos debaixo de seus pés. Outra vez. Outra vez. Agora, esta passagem é uma das razões pela qual eu não posso dizer e eu não aceito quando qualquer pessoa me diz o que está reinando agora é tal e tal coisa. Eu não caio nessa, porque Jesus é que está reinando e eu com ele. Eu não aceito. Nem venha me dizer que tal e tal coisa está reinando. Não importa como você ponha, não me diga que nada está reinando. Nunca me diga que um carro está reinando ou que determinado estilo está reinando. Eu simplesmente não aceito isto. Veja, isso é algo que você tem que aprender. Você é uma pessoa do reino. Você entende? Você pertence a Sião, você é um filho do reino. Você não pode falar como o resto do mundo. Como algo ou alguém pode estar reinando? Há apenas um rei. Vem, pertencemos a este reino. Nós reconhecemos apenas este reino. Nos recusamos a aceitar outro rei. Ele é o único que está reinando. Não importa se meu sapato, minha bolsa, minha roupa, meu estilo de vida está na moda, apenas Jesus é que está reinando. É assim que eu vejo isto. Mas quer saber? Deixa eu te mostrar algo. Veja, ele diz, ele deverá reinar. Veja isto, veja de novo. Verso 25, porque ele deverá reinar, ele deverá reinar, ele deverá reinar, ele deverá reinar até que tenha colocado todos os inimigos debaixo de seus pés, até ele ter subjugado todos os seus inimigos. Ele deve reinar como rei sobre eles, até que estejam todos subjugados. Ele deve reinar sobre demônios, sobre o inferno, sobre a sepultura. Ele deve reinar sobre a doença. Vamos, alguém! Ele deve reinar sobre dores de cabeça, sobre câncer. Ele deve reinar sobre tumores. Ele deve reinar sobre todas as coisas até que estejam subjugadas debaixo dos seus pés. Ele deve reinar, glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Reinar sobre a pobreza. Reinar sobre a falta e a necessidade. Foi o que Davi quis dizer quando disse, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia! Ele deve reinar até que tenha colocado todos os inimigos debaixo de seus pés, até que estejam todos subjugados e não tenham mais voz.
nenhuma forma mais de se expressarem. Enquanto esse tumor tiver uma forma de se expressar em meu corpo, ele está contra o meu reinar. Então eu me recuso a acomodar esse tumor em nome de Jesus. A palavra de Deus reina em mim. Eu me recuso a acomodar tumores. Eu me recuso. Rapaz, entendem o que eu digo quando digo que amo a palavra de Deus? Ele deve reinar. Jesus reina em meus ossos. Jesus reina em meu sangue. Jesus reina em minha pele. Do topo da minha cabeça até as solas dos meus pés, até a ponta dos meus dedos, Jesus reina em mim. Cada fibra do meu ser, cada célula do meu sangue. É disso que ele está falando, ele deve reinar. Até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Vejam o verso 26. O último inimigo que será destruído é a morte. Eu quero que notem algo. Ele não disse o último inimigo que deve ser derrotado. E perceba que todos os inimigos foram derrotados e ainda assim se expressam. E é por isso que ele está reinando sobre eles, até que não tenham mais voz. Ele diz, o último é a morte. Obrigado, Senhor Jesus. Vejam o verso 27. Porque ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Ele já fez isso legalmente? Legalmente? Eu vou te mostrar algo já já. Ele já fez isso, já pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas quando ele diz colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, isto manifesta que ele aceitou o que Deus fez. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai, o Papai Deus, ele é o único que não está debaixo dos pés de Jesus. Em outras palavras, se você não é Papai Deus, qualquer que seja o seu nome, você está debaixo dos pés de Jesus. Pela lei divina. Oh, meu Deus. Certo, então, deixa eu te mostrar algo. Romanos capítulo 5. Entende porque você deve ter uma Bíblia e deve estudar a sua Bíblia? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Personalize isso, você entende? Personalize isso, só funciona assim. Personalize isso. Isto não é escrito apenas para as pessoas dos tempos da Bíblia. Lembra das palavras de Jesus? Ele disse, céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca vão passar. Então a palavra dele é para todas as gerações. Oh, eu gosto disso. Eu gosto. Certo, então, verso 17 de Romanos capítulo 5. Vocês vão amar este. Ei! Porque se pela transgressão de um homem... Lembram de Adão? A Bíblia diz que Adão pecou e todos nós... Diz que a morte passou a todos os homens e todos nós nos tornamos pecadores. Porque Adão pecou e nós pecamos nele. Porque se pela transgressão de um homem a morte reinou, a morte reinou. Ouçam, a morte reinou, a morte reinou. Alguns aqui têm que mudar de nome. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Agora ouça, é tão importante! Ouçam! Um homem de nome Abrão encontrou Deus um dia. O nome dele era Abrão. Abrão significava pai exaltado. Significava pai presumido. Alguém que foi tomado para ser pai, embora não fosse pai. Ele não tinha nenhum filho. Mas ele tinha 300 servos, nascidos em sua casa. Você está ouvindo isto? Então Deus falou com ele e disse, Abrão, eu vou te abençoar e fazer de ti uma bênção. Ele creu nisso, mas creu mentalmente.
Ou seja, ele pôs em sua cabeça. Ele não recebeu em seu espírito. Até que um dia, Deus disse, venha. Conte as estrelas, se puder. E o homem saiu à noite e começou 1, 2, 1, 2, 3, E então ele disse, Senhor, são muitas. E então Deus disse, assim será a tua descendência. Quando Deus disse a ele, a Bíblia diz que pela primeira vez, diz que Abrão creu. Quando ele creu, Deus disse agora, eu quero mudar seu nome. Você não será mais chamado Abrão, mas Abraão, que significa pai de muitos. Porque Deus sabia que com seu nome, seu nome é o seu destino. Você tem que entender, toda vez que encontrar Deus mudando um nome, ele muda por causa do destino. O seu nome é o seu destino. Entenda isto. Jacó só se chamava Jacó porque, quando ele nasceu, ele pegou o calcanhar do seu irmão com a mão. Então seu pai, brincando, deu o nome dele de Jacó. Jacó significa vigarista. Vigarista. Mão leve. Mão leve, vigarista. Este é o significado do nome Jacó. E o que ele fez? Roubou a primogenitura do seu irmão. Enganou ele com a ajuda da sua mãe. Veem isto? Na vida ele se tornou um mão leve, um vigarista. Até que ele encontrou Deus. O anjo veio até ele e disse, Jacó! A Bíblia diz que ele lutou com Jacó a noite inteira. E então, ao nascer do dia, o anjo queria ir embora. E Jacó disse, não, me abençoe, não deixarei você ir até que me abençoe. Me abençoe! O anjo disse, não posso te abençoar. Sabe por quê? Ele disse, por quê? Ele disse, me diga, qual o seu nome? Ele disse, meu nome é Jacó. Por isso não posso te abençoar. Você é Jacó, Deus não pode abençoar Jacó. Até que o nome dele foi mudado. O seu nome é o seu destino. Você entende? Um homem chamado Jabes. Quando ele nasceu, quando a mãe dele deu à luz ele, foi num tempo de sofrimento, então a sua mãe lhe chamou Jabes, que significava sofrimento, filho da dor. Ao crescer, sua vida foi amarga. Sua vida foi terrível. Um dia ele clamou a Deus e disse, oh Deus, me abençoe. Muda o meu destino. O destino dele não poderia ser mudado sem a mudança do seu nome. Quando Jesus encontrou Pedro, o nome dele era Simão, que significava um caniço agitado pelo vento. Instável era o que significava. Então ele se chamava Simão, era o nome dele. Simão andou com Jesus, mas como Simão, ele não poderia seguir a Deus. Não poderia andar com Cristo. Um dia, Jesus pergunta aos seus discípulos, quem os homens dizem que eu sou? Veja, porque Deus não pode mudar o seu nome até que haja um ato de fé da sua parte. Você deve responder a ele pela fé. Do contrário, mesmo que você mude seu nome por si mesmo, não vai funcionar. Então você muda. Quando ouve a palavra de Deus e diz, por Deus, em nome de Jesus, eu me recuso a responder por este nome, eu agora vou pegar esse novo nome. Você faz isto na presença de Deus e no céu é registrado. E o destino do seu nome anterior é cancelado. Você está ouvindo o que eu estou falando? Jesus disse, quem os homens dizem que eu sou? Disseram, alguns dizem que você é Jeremias, alguns dizem que você é um dos profetas. Jesus disse, quem vocês dizem que eu sou? A Bíblia diz que Pedro falou. Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse, não foi carne nem sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai. E ele disse, eu te digo, tu és Pedro. Esse homem era chamado um caniço, o Senhor instável. Ele era chamado Simão Bar-João. O nome do pai dele era João. A versão grega diz Jonas, que é João, Simão Bar-João. E Jesus disse, Simão, não foi carne nem sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai. E eu te digo que tu és Pedro, e Pedro significa... deixa eu te explicar, você já topou o seu pé
numa pedra que estava no chão. Você achava que era uma pedrinha e provavelmente tentou removê-la até que descobriu que havia algo bem maior no chão. Então aquela pedrinha que você viu na superfície era só uma coisinha que aparecia, mas que estava firmada numa rocha maior. Aquela pedrinha firmada na maior é chamada Pedro. Você entende? Este é Pedro. Pedro significa isto, por isso Jesus o chamou assim. Pedro não é uma pedrinha que você pega. Pedro é uma pedrinha firmada numa pedra maior. Ele disse, tu és Pedro e sobre esta rocha vou edificar a minha igreja. Ele mudou o nome dele. Eu não sei como te chamam. Eu não sei como a sua mãe ou seu pai te chamam. Mas se este nome não é consistente com a palavra de Deus, não o aceite. Ouça, seu nome é o seu destino. Você tem que entender isto. Você tem que entender isto. Você tem que entender. Tem que ser mudado. Não importa se você cresceu com ele. Para Deus está errado. Alguns nomes estão cheios de morte. Dizem a morte é Deus ou a morte é o Senhor. Isso tem que ser mudado. Do contrário, você verá estas coisas acontecendo na sua família. Vem da sua família e chega na sua família. Toda vez que o sucesso começa, ele é cortado. Toda vez que algo bom aparece, é cortado. Por quê? Porque a morte tem o controle. E aí você diz, eu não sei por quê. Como assim não sabe por quê? Qual é o seu nome? O seu nome é o seu destino. Você não entende? O seu nome é o seu destino. Não importa quem arranjou esse nome para você. Não importa se é o seu sobrenome. É o seu sobrenome, mas você responde a ele. O seu sobrenome é o nome que você usa, então? Bem, isto veio a partir do nome do seu pai. Não importa, você não precisa responder a este nome. É importante, eu estou dizendo. Engana, o sobrenome vem da mãe. Então, independentemente se é escolhido pela família ou vem de uma nação que seja, você pode mudar. E é melhor que você mude. Você pode ter um nome que traz o mal para a sua casa. Você pode ter um nome que contém morte ou que contém medo. Jesus diz, de jeito nenhum. De jeito nenhum, escolha agora quem você vai servir. E ouçam isto. Devido à sua vida até este momento, você era ignorante, mas agora você ouviu. Agora que você ouviu, você tem que agir nisso. Você tem que rejeitar este nome. Você ainda está aqui? Você ainda está aqui? E o nome que você escolheu para se chamar é o nome pelo qual Deus vai te chamar. Eu vou te dar uma passagem. Vou te dar um exemplo na Bíblia. Saulo de Tarso chamava-se Saulo. E ele escolheu um nome, Paulo, que significava pequeno, porque ele era pequeno em estatura. Ele não era um cara grande, era pequeno em estatura. Então ele chamou a si mesmo de Paulo. Agora, antes disso, quando Jesus falou do céu e o chamou, ele disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele foi chamado de Saulo. Mas ele escolheu este outro nome de algum lugar, Paulo. Não foi Deus que deu esse nome a ele. Ele gostou do nome. E aí, quer saber? Da vez seguinte que Jesus apareceu, chamou ele de Paulo. Eu estou dizendo que Deus vai te chamar pelo nome que você chama a si mesmo. Ou seja, em outras palavras, aquele nome que você recebeu, você tem respondido a ele no reino do Espírito. Afinal, você costuma assinar com este nome? É o seu nome? Então no céu você é conhecido pelo seu nome. O seu nome é o seu destino. Se precisar, mude. Você ainda está aí? Aleluia! Eu disse aleluia! Mas por que Paulo escolheu esse nome? Eu te digo por quê. Este homem foi um homem a quem foi dado abundância de revelações. Ele estava na Arábia,
3 anos, onde Deus mostrou a ele tantas coisas. E logo depois desta experiência, ele decidiu se ver pequeno aos olhos de Deus e diante dos outros. Era um nome de humildade. Foi por isso que ele chamou a si mesmo de Paulo. Você entende isto? À vista dos outros e diante de Deus. E mais tarde ele nos diz, quando estudamos seus escritos em 2 Coríntios capítulo 12, leia sobre ele. Ele diz, por causa da abundância de revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse acima da medida. Há muito para ser falado sobre isso. Eu poderia pregar um mês inteiro, compartilhando aqui pensamentos maravilhosos que Paulo vem expressando neste capítulo. Mas aqui estamos no versículo 17 do capítulo 5 de Romanos. Você ainda está comigo? Muito bem. Então ele diz, verso 17, porque se pela transgressão de um homem a morte reinou, veja, ele não está dizendo que está reinando, ela reinou, aconteceu, já aconteceu, ela reinou, mas foi antes de Jesus vir, ela reinou. Lembrem-se, primeira epístola de João, capítulo 3, verso 8, ele diz, para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado para que pudesse destruir as obras do diabo. E então a Bíblia diz que ele se tornou um conosco. Ele se tornou sujeito à morte, para que através da morte, isso está em Hebreus capítulo 2, verso 14, Hebreus 2, ele destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Aleluia. Certo. Porque se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais do que a morte reinar, muito mais os que recebem. Oh, glória a Deus! Os que recebem abundância de graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um Jesus Cristo. Eu não sei se você pegou isto. Ele diz, porque se pela transgressão de um homem a morte reinou. Vejam isto. A morte reinou por meio de um. Muito mais do que a morte reinou. Os que recebem abundância de graça. Quem são estes? Está falando de nós. Ele diz, a lei veio por Moisés, mas graça e verdade vieram por Jesus. Os que recebem abundância de graça e do dom da justiça. Quem são estes que receberam o dom da justiça? Ele está falando de nós. Ele está falando de nós. Justiça, isto é um dom. Ele diz, os que recebem abundância de graça e do dom da justiça reinarão em vida. Eles reinarão. Leiam na ampliada, ele diz, reinarão como reis na vida. Reinarão como reis nesta vida. Ele não está falando do céu. Você não terá súditos no céu. Você não reinará sobre demônios no céu. Reinarão. Como? Lembrem-se o que lemos no versículo 25 de 1 Coríntios capítulo 15. Ele deverá reinar até que tenha colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então como ele está reinando? Através daqueles que recebem abundância de graça e do dom da justiça. Ele está reinando através de nós. Como? Deixa eu te mostrar. Você está pronto para ver? Estão prontos? Estão prontos? Hebreus capítulo 2. Eu encontrei a saída dos problemas. Eu encontrei a saída para a crise, glória a Deus. Ele pôs uma canção no meu coração para eu cantar. É uma canção de louvor, glória a Deus. Eu não posso ser derrotado, glória a Deus. Eu tenho a vitória. Eu tenho a vitória, aleluia. Eu vivo em alegria. Eu vivo em paz. Glória a Deus, sou um sucesso, aleluia. A saúde é minha,
A vitória é minha. A prosperidade é minha. Glória a Deus. Oh, aleluia. Hebreus capítulo 2. Verso 6. Alguém diz, eu queria conseguir sempre citar as Escrituras. Você vai citá-las à medida que aprendê-las. Estão me ouvindo? Às vezes você pode não lembrar de todas. Paulo não lembrava de todas o tempo inteiro. E aqui está um dos vários exemplos em que Paulo não lembrava quem disse nem aonde. Vejam isso, verso 6. Mas alguém em um certo lugar... Agora, se você já estudou os escritos de Paulo como eu já estudei, você descobre que Paulo sempre preferia citar quem falou e quando. Então, quando encontramos algo assim, sabemos, o cara também nem sempre lembrava de tudo. Mas alguém em um certo lugar testificou dizendo que é o homem para que lhe dê atenção. Ele está citando Salmos. Ele está citando Davi. Vocês estão me ouvindo? Ele diz, alguém em certo lugar testificou dizendo que é o homem para que lhe dê atenção. Ou filho do homem para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. Tu o coroaste de glória e honra e o puseste sobre as obras de tuas mãos. Agora atenção ao verso 7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. Agora eu não vou passar muito tempo aqui, mas eu quero rapidamente explicar algo a vocês. Ele cita isso do Velho Testamento e quando diz, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, a tradução literal disto é a seguinte, tu o fizeste por um pouco de tempo menor do que Elohim. Elohim é o plural de Deus e também é usado para anjos. E foi por isso que foi traduzido aqui como anjos. Certo? Mas a tradução real seriam deuses, a palavra deuses. Ok? A mesma palavra encontrada em Gênesis capítulo 1, verso 1, que diz, no princípio Elohim criou os céus e a terra. Então diz, tu fizeste a ele, o homem, por um pouco de tempo menor do que Elohim. Então a tradução anjos aqui não é muito precisa. Glória a Deus. Mas vamos continuar. Tu o coroaste de glória e honra e o puseste sobre as obras das tuas mãos. Sobre quem ele está falando? Sobre o homem. Ele diz, quem é o homem para que lhe dê atenção? Louvado seja Deus. Muito bem. Agora, você está acompanhando aí na Bíblia? Bom, verso 8. Tu colocaste todas as coisas em sujeição debaixo de seus pés. Ei! Tu colocaste todas as coisas sob sujeição debaixo de seus pés. Para que nisso ele sujeitasse todas as coisas sob ele, e nada sobrasse que não fosse sujeito a ele. Pare. Ouça. Eles dizem que a doença tal é causada por causa de um vírus. Certo? E aqui ele diz que todas as coisas foram colocadas debaixo do homem. Em sujeição debaixo dele. Pela lei divina. Você pode falar sobre bactérias. Todas foram colocadas sob sujeição debaixo do homem. Então aqui ele diz todas as coisas, ou seja, aquelas que estão vivas e aquelas que não estão vivas, porque ele diz todas as coisas. Ei, você pegou isto? De quem ele está falando? Do homem. Ele diz que é o homem para que lhe dê atenção, ou o filho do homem para que o visites. Ele está perguntando o que é o homem
Por que Deus se interessaria tanto pelo homem? Esta é a pergunta aqui. Ele diz, oh Deus, você pôs todas as coisas sob sujeição debaixo do homem. Todas as coisas. Agora veja o verso 8 de novo. Vamos ler de novo, 8. Tu puseste todas as coisas em sujeição sob seus pés, para que nisso ele pusesse todas as coisas em sujeição debaixo dele e nada sobrasse que não fosse sujeito a ele. Nada. Leiam a continuação. Parem. Ele diz, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Ele diz, legalmente, Deus colocou todas as coisas debaixo do homem. Mas na experiência humana, nós não vemos isto. Não vemos isso. Um homem está prostrado na cama, o que há de errado com ele? Dizem, está doente com febre, o que aconteceu? Bem, e dizem, ele tem malária e é transmitida por um mosquito. Um pequeno mosquito pôs aquele homem na cama. No entanto, a Bíblia diz que todas as coisas foram colocadas debaixo dele. Ele diz, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Um homem está com fome. Não consegue comida. Não consegue encontrar comida. Tudo porque há um sistema monetário que impede que ele tenha qualquer coisa. E daí? Ele está passando fome, está morrendo, sem emprego. E daí? Ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Olhem para Jesus. Ele alimentou 5.000 homens. Mulheres e crianças não foram contadas de acordo com a Bíblia. Provavelmente 12.000 no total. Ele os alimentou com o almoço de um garotinho. Mas aqui está esse homem. Não consegue comer, não tem o bastante, não consegue multiplicar nada, nem se tiver um pão não consegue multiplicar para si mesmo. Quanto mais para 5.000 pessoas. Mas olhem para Jesus. Precisavam de dinheiro para pagar os impostos, e ele sabia que não deveria ser taxado. Mas quando o coletor de impostos veio, enquanto ainda estava lá fora, Jesus chamou Pedro e disse, vem aqui. Quem deve pagar impostos? Ele disse, são os cidadãos ou os forasteiros? E disse, pela lei, os forasteiros. Ele disse, então o cidadão está livre? Ele disse, mas para que não os escandalizemos, ele disse, vá ao mar, lança o teu anzol na água e o primeiro peixe que você pegar, ele disse, haverá uma moeda na boca dele e vai pagar o imposto de nós dois. Olhem para Jesus. Eia, olhem para Jesus. Ele está no barco. O barco está sendo balançado para um lado e para o outro. Ele está dormindo lá embaixo. A água agora está entrando no barco. Os discípulos vão lá acordar ele. Mestre, não te importa que pereçamos? Ele esfrega os olhos. O que há de errado com vocês, rapazes? Ele se vira para as ondas e diz, paz. Veja, ele pôs o mar para dormir. E a Bíblia diz que houve grande calmaria. E os discípulos disseram, que homem é este que até os ventos e as ondas obedecem a ele? Olhem para Moisés, vamos, calma. Moisés está andando com os filhos de Israel, eles estão fugindo dos egípcios, e aqueles egípcios estão vindo com suas carruagens, e Moisés diz, depressa, vamos, rápido. E então eles chegam bem diante do Mar Vermelho e dizem, Moisés, você nos trouxe aqui, vamos, Moisés, façam alguma coisa. E Moisés, esperem, esperem, não podemos esperar, lá vem os egípcios. Ele disse, esperem. Os egípcios que vocês veem hoje, vocês nunca mais os verão. Esperem! Esperem! Quando ele disse isto, disseram, certo, e o que vamos fazer? E Moisés levantou o seu bordão, ele disse, oh Deus! Deus do céu disse, Moisés, cale a boca! Ele disse, cale a boca! Agora não é hora de orar! Ele disse, oh meu Deus, eu gosto disso! Ele disse, esperem! Oh, glória a Deus! Esperem! Ele disse, Moisés, agora você não ora?
Ele disse: estende a tua mão sobre o mar e divide-o. E Moisés pegou o seu bordão, ergueu-o sobre a água. A Bíblia diz que o mar vermelho se dividiu em dois, para a direita e para a esquerda de Moisés. Uau! E os filhos de Israel passaram em solo seco. Agora, em outra ocasião, temos Josué. E Josué chega no Rio Jordão. E quando ele chega lá, ele diz: o que eu vou fazer? E Deus diz: diga para os sacerdotes irem adiante de você. Ele abre espaço e diz: sacerdotes, venham, vão para a água. E quando eles pisam na água, o Jordão se abre. Passaram em solo seco. Muitos anos depois, chega um homem chamado Elias. Esperem! Você ainda está aí? Elias não está vindo com uma tropa. Elias não está vindo com multidões, como os outros profetas. Ele só está vindo com um homem chamado Eliseu. Ele chega no mesmo Rio Jordão. Ele pega o seu manto e ele bate, pá! Sem orar. As águas se abrem no meio. E Elias passa com Eliseu. Sem oração. E então ele é trasladado para o céu. Eliseu diz: Aba, meu mestre, meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Ele pega o manto de Elias. Ele tem que voltar da mesma forma. E agora ele não tem mais ninguém vindo com ele. Ele está só. Ele chega no mesmo Jordão. Aleluia! Eliseu, havendo tomado o manto de Elias, ele diz: onde está o Senhor Deus de Elias? Paf! O Jordão é aberto no meio. Elias passa a solo seco. Muitos anos depois. Glória a Deus! Oh, glória! Lá vem Jesus! Esperem! Jesus chega ali. Ele não chama pelo Deus de Moisés. Ele não chama pelo Deus de Josué. Ele não chama pelo Deus de Elias. Ele não fala de Eliseu. Ele se recusa a reconhecer a água. Ele anda sobre a água. Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Ouçam! Você não está seguindo o Deus de Moisés, o Deus de Josué, o Deus de Elias, ou o Deus de Eliseu. A Bíblia diz: Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Oh, glória a Deus! Você ainda está aí? Você não precisa mais ordenar que o Mar Vermelho se abra. Você não precisa mais ordenar que o Rio Jordão seja repartido. Como Jesus, recuse-se a reconhecer a presença daquilo. Apenas ande. Ande sobre a água. Alguém pode gritar amém? Eu disse: eu encontrei uma saída para o problema. Eu encontrei uma saída para a crise. Eu encontrei uma saída para o meu dilema. Eu estou andando sobre a água. Andando sobre meus problemas. Andando sobre a crise. Alguém pode gritar amém? Oh, glória a Deus! Oh, obrigado, Senhor. Oh, meu Deus, meu Deus! Eu me recuso a ficar doente. Eu me recuso a ser pobre. Eu me recuso a ser derrotado. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou um membro do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Oh, glória a Deus!
Adore a Ele, adore! Louve a Ele! Louve a Ele! Eu encontrei uma saída! Louve a Ele! Glória! Louve a Ele! O diabo está com problemas! Você é o vitorioso e ele o derrotado! O diabo é um perdedor! Oh, glória a Deus! A vitória é sua! A vitória é sua! A vitória é sua! A vitória é sua! Oh, aleluia! Aleluia! Glória! A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.